pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Adriana e a gente vai contar pra vocês um jeito super baratinho de fazer intercâmbio. Então a Adriana se apresenta pro pessoal. Tá, então meu nome é Adriana, eu tenho 25 anos, eu estudo em Brasília, na universidade. Estou no 5º ano de medicina e resolvi fazer um intercâmbio aqui na Alemanha, dessa vez de uma forma diferente. Então conta pra gente, o que é o Workaway? Então, o Workaway é um site que você pode, por exemplo, ele oferece várias formas de intercâmbio, é como se fosse um trabalho, mas é um trabalho voluntário. Então as pessoas se registram como empregadores e você se registra como uma pessoa que está procurando uma vaga. Daí nisso eles oferecem vários tipos de trabalho em todo mundo e você pode optar por escolher uma vaga dessas e vir para algum país passar um tempo. É um trabalho não remunerado, né? É, não remunerado. Geralmente eles dão, por exemplo, você troca trabalho pela hospedagem e pela alimentação. Ah, entendi. Alguns é só tipo café da manhã e almoço, outros são café da manhã, almoço e jantar, outros só café, depende. Uhum. E como que você descobriu esse tipo de opção de intercâmbio? Então, como eu já tinha vindo para a Alemanha outras 2 vezes para fazer um curso de alemão, e eu queria, só que dessa vez já o dinheiro do ano tinha acabado já. Uhum. E aí eu tive que procurar uma opção que fosse barata. E eu conversando com um amigo, ele citou que ele tinha feito esse tipo de intercâmbio na Irlanda. Uhum. E ele disse que tinha gostado pra eu dar uma olhada. Uhum. Aí ele me passou 2 sites, que é o Workaway e também tem o Worldpackers. Mas o Worldpackers é mais pra só hostel, é trabalho de hostel. Ah, entendi. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, caso vocês queiram mais informações. E como que funciona o sistema do Workaway no site? Então, você primeiro tem que se registrar no site. Uhum. E pra você ter contato com as pessoas que estão lá, assim, com os empregadores, você tem que pagar uma taxa no ano. É uma taxa de $29 pro ano todo. Uhum. Então, nesse ano você pode entrar em contato com quantas vezes você quiser e isso se estabelece. A diferença só do Worldpackers é que lá você pode ter contato com os empregadores e você só paga a taxa do site quando você já conseguiu o emprego, quando já tá certo dos 2 lados. Os 2 confirmam, aí você paga a taxa que varia. Quem pode participar? Geralmente assim, a única restrição que eu vi mesmo foi a questão da idade, mas todo mundo pode participar e também você tem que se encaixar no perfil do empregador. Às vezes eles procuram uma pessoa que fale a língua ou não, ou o tipo de trabalho também, porque tem alguns trabalhos que são mais puxados que não se adequam tão bem a algumas pessoas. Uhum, entendi. Aí você tem que postar algum tipo de currículo, alguma coisa? É só mais hobby? É mais sobre você mesmo, o que você faz, a sua idade, você falar um pouco de você, as línguas que você fala, alguns interesses. Daí o que importa mais é quando você vai falar com a pessoa. Então, dependendo do empregador e do emprego, você manda um e-mail. É como se fosse um e-mail, mas é um chat dentro do site. Ah, entendi. Aí você manda e dá pra você escrever assim. Você escreve, você faz a sua imagem de acordo com o que você quer vender na hora, né? Aí você só se comunicou por esse site mesmo? Ou você chegou a fazer alguma entrevista por telefone? Como é que foi? Primeiro momento só foi pelo site, aí depois que eu consegui já o emprego, o emprego, né? Sim, o contato com o empregador, a gente começou a se comunicar por e-mail mesmo, e-mail pessoal. E a duração desse programa? A duração varia, tem empregos que eles pedem assim um mínimo de 6 meses, outros mínimo de um ano, outros falam que o tempo que você puder, assim 1, 2 semanas. Eu queria pelo menos um mês, né? Então a maior parte pede pelo menos um mês, só que você consegue também um tempo mais curto. E você precisou de visto? Então, como é um trabalho não remunerado, não se encaixa num vínculo empregatício, né? Era só um intercâmbio meio que cultural mesmo, eu tava lá pra ajudar. Então eu não precisei de um visto específico, só precisei mesmo vir pra cá como turista e entrar Só que eu tenho tempo, né? Eu só posso ficar até 3 meses como turista. Pra você poder ficar mais tempo, você teria que renovar ou ver outro tipo de visto mesmo. Isso acho que vai variar de país pra país. Tem países que precisa
os brasileiros precisam tirar visto mesmo como turista, então isso vocês vão ter que verificar dependendo do local que vocês querem visitar. Por exemplo, Canadá, acredito que precisa de visto, Sim, tem Estados Unidos. Então vale a pena conferir antes de vocês fecharem com os seus hosts, porque às vezes você precisa tirar visto e tudo mais, então fica um pouquinho mais complicado esse processo. E em relação a custo de passagem? O custo de passagem é a gente que tem que arcar mesmo, assim, passagem e qualquer outro gasto extra durante o intercâmbio. Se você quer viajar para outro país, ou então se você quer comprar alguma coisa, uma alimentação fora da casa, então é bom você levar um pouco de dinheiro. E também tem o custo da passagem, que assim, se for com antecedência, você consegue uma promoção e sai bem mais barato do que você fazer um intercâmbio assim, convencional. E quanto tempo antes você fechou o Workaway? Então, como eu tava preocupada, e aqui eles resolvem tudo muito com bastante antecedência, né? Então, geralmente, eu recomendo, pra vir em dezembro, eu entrei em contato em agosto. Mas, assim, se você tá pensando em ir no final do ano já, no final de 2017, é bom já dando uma olhada, porque às vezes uma vaga não dá certo, isso aconteceu comigo. Porque eles não tinham, eles já estavam cheios na época que eu queria, aí você vai entrando em contato com outros até achar o que realmente dá certo, né? Mas também eles têm uma central de vagas de última hora, entendeu? São pessoas que estão precisando de alguém que vá logo. Aí às vezes você acha, mas é mais difícil encontrar exatamente o que você quer, mas tem vagas de última hora, assim, que eles colocam. E como que foi essa experiência? Você gostou? Teve alguma dificuldade? Qual é o seu comentário, alguma dica também pro pessoal que tá assistindo? Então, num primeiro momento eu achei que ia ser tipo, mil maravilhas, né? Achei que ia ser tudo lindo. As 2 primeiras semanas foram bem tranquilas. Eu trabalhava num hotel, numa cidade no sul da Alemanha, no interior, então o hotel era relativamente grande, tinha 30 quartos, era até 60 pessoas, ou mais, né? Um pouquinho mais. E o problema foi que eu fui numa época muito conturbada, que foi o Natal, e não tinha muitos empregados assim no hotel. Então eu tive muito trabalho, tinha dias assim que eu trabalhei muitas horas, muitas horas, e você acaba ficando bem cansado, mas eu acho que é uma experiência de vida, você aprende a dar valor para as coisas que você tem no Brasil, a sua realidade também, você vê que aqui as coisas não são fáceis, você também começa a respeitar mesmo as pessoas que talvez tenham um emprego que seja um pouco mais abaixo, que a gente chama de subemprego no Brasil, mas aqui eles tratam de igual, então a pessoa que você está servindo no café da manhã, ela vai conversar com você, ela vai se interessar pela sua cultura, se você falar que é do Brasil, eles sempre queriam conversar, saber como que é o Brasil. Então é uma oportunidade, eles tentam no Workaway não te deixar enfornado num lugar que você não vai ter contato. Então eu sempre tive contato com os hóspedes, apesar de também fazer trabalho que tava como o housekeeping, né, que eu fui camareira. No início eu ficava basicamente, todos os dias eu ia pro café da manhã, então eu tinha que atender os clientes, os hóspedes, né, no café da manhã do hotel eles tinham ovo que a gente preparava lá em cima, então eu tinha que perguntar sobre se eles queriam ovo ou não, se estava tudo bem, se eles tinham dormido bem, se estavam gostando da cidade, da hospedagem. Eu controlava se estava faltando alguma coisa no café. Eu também limpava as mesas, organizava para os novos hóspedes. E depois que o café acabava, eu recolhia tudo e limpava o salão do café. E você também cuidava dos quartos, né? Sim, isso na época do Natal teve uma demissão de uma empregada mesmo que não era Workaway. E aí eu comecei a ajudar também no housekeeping. A gente arrumava os quartos para os novos hóspedes e também os quartos que já estavam lá. E você achou que o seu alemão melhorou, o seu inglês? Você usou as 2 línguas? O que você achou assim de contato, melhora na língua em si? Então, como o Workaway geralmente é mais comum em cidades menores. Tem no Worldpackers você acha mais hostel em cidade grande até. Mas o Workaway, como tem muito emprego, por exemplo, em fazenda, em babysitter, são cidades menores. Então, essas cidades menores, pelo menos aqui na Alemanha, é mais comum o pessoal não falar inglês. Então, a própria dona do hotel, você pensa, um hotel, né? Ela não conseguia falar inglês. Quando tinha algum hóspede inglês, ou eu ia lá, ou outro cara que trabalhava lá, ele consegue falar inglês também.
Então foi basicamente comunicação em alemão. Os hóspedes também são alemães, que é uma cidade não é turística, é mais pra esquiar, essas coisas. É mais pros locais mesmo. Sim, né? Aí você acaba tendo contato com outros dialetos que você geralmente não tem, né? Em algumas cidades. Não aprende na escola também. É, né? não. Então eu consegui melhorar bastante. Acredito eu, assim, compreensão. Falar, eu falei bastante. Às vezes até falar errado também, porque você começa... Tem gente lá que não... Mas você perde o medo, pelo menos, você precisa. E como é um emprego, você tem que ser rápida. Às vezes o raciocínio vem, mas você dá conta. E quantas folgas você tinha por semana? Então, isso foi meio complicado. O Workaway, geralmente, você tem o final de semana livre, o que é bem legal. E você trabalha durante a semana, a média dos empregos é de 4 a 5 horas por dia e o final de semana livre. No meu caso, como teve toda a questão do hotel, que a demissão da outra empregada, e eu tive que fazer algumas coisas a mais, ficou meio puxado essa época que o hotel tava lotado, e então, de fato, eu tive um dia livre, assim, no geral, que eu vim aqui pra Munique te visitar. E depois eu tive um feriado de Natal, que são 3 dias, que o hotel ficou fechado, que foi dia 23, 24 e dia 25, dia 26 eu já tava trabalhando. E só. Eu não tive muitos dias livres não, mas foi por uma ocasião. Geralmente tem o final de semana. Isso você vai ter que negociar com o seu host. Já pode deixar pré-determinado, ou então, se você não ligar tanto, aí meio que vai de acordo com o que acontece. E seguro-saúde você fez? É obrigatório? Como é que funciona nesse tipo de programa? Então, eles em si eles não escrevem nenhuma obrigação assim no site ou uma exigência desse tipo, mas toda vez que eu viajo pra fora eu faço um seguro de saúde. Eu sempre procuro na internet se tem um que é barato, ou então tem muita casa de câmbio hoje em dia que já oferece seguro de saúde. Mas vários países, na entrada do país, eles podem exigir isso, sabe? Porque dependendo do país. Então eu recomendo assim, sempre que puder. E assim, basicamente sempre que você sair do país é um seguro de saúde, até porque se acontece alguma coisa, o custo da saúde aqui é muito alto. É verdade. Principalmente nos Estados Unidos e alguns outros países que só a ambulância você vai gastar um absurdo de dinheiro, então é sempre bom vir prevenido. Lembrando que mesmo se não for obrigatório, vale a pena fazer. Até mesmo quem compra passagem com cartão de crédito, às vezes já tem a opção de seguro-saúde no seu cartão. Então dê uma olhadinha pra economizar também nos casos de seguro-saúde. Mas eu recomendo que vocês todos façam antes de viajar sempre. E se vocês forem fazer algum esporte radical, tipo esqui, snowboard, tem um alguma especial. coisa assim, tem um especial. Porque nunca se sabe. Vai que, né? Vai que, né? E você recomenda esse tipo de programa? O que você diria pro pessoal que tá querendo vir com esse programa ou ir pra algum outro país? Tem alguma dica, algum conselho? Então, eu recomendo bastante. Principalmente a gente no Brasil tem às vezes muita cultura de não dar valor para certos empregos, ou então, ainda mais classe média, né, que tem uma tendência a se colocar de uma forma muito, uma imposição no mundo, né? E você começa a ter empatia, uma relação de humildade, assim, primeiro, sabe? Um respeito que você começa, mesmo sem receber, você tem que respeitar a pessoa que tá acima. Respeitar uma nova cultura. Você tem empatia pelas pessoas, você começa a conversar, você começa, sei lá, uma gorjeta pra mim. Eu fiquei tão feliz no reconhecimento, sabe? Então você começa a ver a sua vida de outra forma. E até os seus momentos livres, como eu trabalhei muito, eu comecei a valorizar muito mais também, assim, a cidade pequena, conhecer pessoas diferentes, olhar o pôr do sol, umas coisas que eu não faço no Brasil, que eu fico sempre correndo de um lado pro outro e eu não paro, assim, nossa, pra pensar na vida. Eu acho que é uma experiência de vida, assim, sensacional, sem contar que é barato. E que faz você repensar bastante coisa, assim, de decisão que você realmente quer fazer, sabe?
Essa opção de Workaway é muito boa pra quem tá de férias da faculdade, férias da escola. Só que lembrando que tem que ser acima de 18 anos. Sim. E você tem que achar o seu host com antecedência e tudo mais. Sim. Mas pra quem não tem muito dinheiro pra gastar no intercâmbio, pagar uma escola, e se você já tem um inglês intermediário, dependendo do que o seu host precisar, por exemplo, se você quiser ir pra Portugal, de repente nem precisa de um inglês, né? Não sei. Sim. E vale muito a pena porque gasta pouco. E é um jeito de você realmente entrar em contato com a cultura mesmo. Porque às vezes se você vai estudar fora, tudo, você acaba andando mais com brasileiros, né? E não necessariamente você tem contato com a própria, com a pessoa local mesmo, né? Tem esse detalhe que quando que eu vim, eu te conheci até na escola, né? As outras vezes que eu vim pra fazer um curso mesmo de línguas. Acaba que na aula você aprende muito de gramática, você melhora seu alemão. Mas só que no tempo livre, aqui em Munique mesmo, como você vai pra cidade grande, todo mundo tem brasileiro em todos os lados. Então você acaba falando muito português. E a não ser que você more com uma família, mas mesmo assim não é o suficiente. E lá realmente eu não tinha muita opção. Ou era o alemão, ou era o alemão. Ou você fala, ou você fala. E eu acho que esse é o melhor jeito de aprender mesmo, é o que te força a falar, mesmo se você estiver inseguro, falar um pouquinho errado, o importante é se comunicar. No caso aqui da Adriana é diferente, porque ela já fala bem alemão, que eu sei. mas pra quem ainda tá no intermediário, assim, tipo, será que dá? Pra perder o medo, você aprende muito mais rápido do que ficar indo só pra escola, que você fica lá, sei lá, 3 horas e depois você acaba não usando mais, né? Sim. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Super beijo. Obrigada, Adri. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.